o despreparado para a guerra, descredenciado, nenhuma credencial. Pastor de ovelha vai matar gigante? Jamais. E um cara que também não estava acostumado com o gigante, gigantão, e lá, e ele, Davi, nós sabemos, ele aparece lá, ele olha e ele ouve o desafio do gigante. Davi era povo de Israel também, descredenciado, sem condições, mas era povo de Israel. E Davi ouve o gigante, e nós vemos Davi falando, no versículo 32, ele fala assim, olha, que ninguém desanime por causa desse gigante, que ninguém desanime por conta desse gigante. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar, lembrei do que foi dito domingo, aqui foi dito em 2 Coríntios 4:8, nós estamos perplexos, mas não desanimados. Foi falado isso, foi citado. Pastor, preste atenção na mensagem. Ele gostou. Alguém ouviu. E eu lembrei que foi dito esse versículo. E o que eu notei de mais interessante é, no Velho Testamento, Davi fala assim, chega lá e fala assim, não fiquem desanimados por conta desse gigante. E Paulo vai lá no Novo Testamento e fala assim, ó, você pode ficar assustado, perplexo, mas não desanimados. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo Espírito que estava com Davi, era o mesmo Espírito que estava com Paulo, que é o mesmo Espírito que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então esse mesmo Espírito que fala assim, não fiquem desanimados, pode ficar perplexo com o que se levantou, mas não desanime, não desanime, e seja forte. E Davi fala assim, eu vou lá e luto, que ninguém largue a frente da batalha por causa do gigante. Gigante apareceu, ninguém largue a sua fileira, ninguém largue o seu posto, ninguém largue. É o mesmo Espírito que está falando, é o mesmo Espírito que falou isso lá para Davi, para Paulo, e está aqui. Parem com esse negócio de desânimo. E o que fez Davi não ser temeroso como os demais? Por que Davi não ficou? Todo mundo olhou e ficou morrendo de medo, mas por que Davi não ficou temeroso? O que fez Davi olhar aquele gigante e não temê-lo, antes enfrentá-lo com a certeza de vitória? Davi, aí vem o primeiro ponto, Davi viu e ouviu mais do que a voz do gigante. No versículo 26, está escrito assim, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi é o único que levanta a questão Deus na hora do gigante. O povo todo via o quê? Gigante, armadura, capacete, o negócio é feio, vem com tudo para cima de nós. Mas Davi menciona Deus. Davi menciona Deus, ele levanta a questão Deus. Na hora difícil, quando Golias ele ameaçava, desafia, ninguém fala sobre Deus. O povo só enxergou que é esse gigante mesmo, só gigante, só ouve voz de gigante. Eu lembro na pandemia, é corona, vai acontecer tudo. E a gente só ouve a voz do gigante, a gente só enxerga o problema, a gente olha demais para esse gigante. Já Davi, ele não fala outra coisa senão de Deus. Ele não fala outra coisa. Davi, ele está focado em Deus. Ele está ali, ele sabe quem é o Deus que ele serve. Davi, ele tinha experiência com Deus, fechou ali com Deus. Enquanto todo mundo olhava o gigante, Davi estava focado em Deus. Gigante, Davi ali focado. Por isso que ele teve essa coragem, porque ele tinha experiência com Deus. Ele tinha experiência quando ele estava lá sozinho. E ele lembrou-se, coisa que a gente não faz, lembrou-se do urso, lembrou-se do leão, que o Senhor o ajudou a matar. E ele fala assim no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará do gigante. Homem focado em Deus. Porque a gente se esquece dos feitos de Deus na hora do gigante? Por que a gente se esquece de tudo que Deus fez?
Logo quando eu vim para Campinas, logo no começo, o meu filho estava com uma luta muito grande. Foi uma situação que eu e minha família passamos de difícil. Se levantou um gigante mesmo, que eu vi que estava deixando o meu filho doente, estava afetando a minha família. Foi uma coisa terrível. E nós nos reuníamos para orar toda semana, às vezes até 2 vezes por semana. E uma coisa que eu sempre falava para o meu filho: você se lembra do que Deus já fez por você? Você se lembra disso, daquilo? E eu falava sempre: você esqueceu do que Deus já fez. Nós nos esquecemos do que Deus já fez. A gente só olha para o gigante. Davi não, ele sabia quem esse Deus já tinha feito lá no passado, dos livramentos que Deus tinha feito, e ele sabia quem era Deus na vida dele, e ele focou em Deus. Davi ficou ali focado.